Olá, família, sejam todos muito bem-vindos ao FamilyCast, o podcast oficial da Family Church Brasil. Me chamo Christopher Boron, serei mais uma vez o seu anfitrião de hoje, nessa vez para uma conversa muito importante, muito especial, sobre um assunto que eu acredito que pode trazer transformação, que pode trazer um resultado muito positivo para a vida de todos que acompanharem. Antes de seguirmos com a convidada, antes de seguirmos com esse assunto, gostaria de te lembrar que curtindo a esse vídeo, compartilhando esse vídeo em mais locais, como por exemplo no seu WhatsApp, em grupos, no seu Instagram, você fala para o YouTube que esse canal é relevante, que o conteúdo que nós estamos produzindo aqui faz sentido, que deve ser mais propagado, que deve ser divulgado, e assim você espalha a mensagem do Reino de Deus. Então faça isso agora, deixa a sua curtida e durante o episódio, caso você goste, tenho certeza que vai, você pode também compartilhar com mais pessoas e assim nos ajudar a crescer. Se você ainda não está inscrito no canal, já garante agora a sua inscrição, é só clicar aí embaixo para que você possa sempre receber os vídeos que são postados, tanto os cultos de quarta-feira, os cultos de domingo, o podcast na terça-feira e mais outros conteúdos que nós estamos pensando em produzir aí, tá bom? Já batemos os 100 mil inscritos e vamos crescendo cada vez mais para a glória de Deus. E sem mais delongas, vamos para esse episódio. Vamos falar hoje sobre criação de filhos através de uma perspectiva bíblica e também pensando na questão dos 4 temperamentos. Vamos aprender quais são os 4 temperamentos, qual é essa teoria, qual é essa tese e de que forma ela pode, quem sabe, nos ajudar na criação de filhos. Eu não tenho filhos, então por isso trouxe aqui um especialista na área para que nós possamos aprender mais. Sem mais delongas, pastora Leidiane Rodovalho. Muito prazer, gente. Tudo bem, família? Que Prazer te tá receber, aqui. pastora. Prazer te receber. Olha, eu costumo falar, eu sou muito mal educado. Eu não gosto de apresentar meus convidados, eu não gosto. Aí eu prefiro que os meus convidados se apresentem. Porque quem melhor do que você para se conhecer, né? Para se apresentar. Então, quem é a pastora Leidiane Rodovalho? Bom, a pastora Leidiane Rodovalho, ela é casada há 19 anos com o pastor Eduardo Rodovalho. Tem 2 filhas de 14 e 12 anos, já estão adolescentes. É uma apaixonada mesmo pela palavra, encontrada pelo Senhor de uma maneira sobrenatural e que ama a família, sabe que esse é o maior ministério e assim, acho que é isso, resumindo, né, sou escritora, sou mentora de mulheres, tô aqui para servir o reino de Deus. Amém, glória a Deus, é isso aí. Muito bom. E nós recebemos o pastor Eduardo Rodovalho aqui, inclusive, se eu não me engano, acho que 2 ou 3 episódios atrás. Algo do tipo, foi muito bom. Sim, muito bom. Eu falei, gente, uau. Falei, vou lá, eu tenho que ir. É isso aí, foi muito bom. E aí agora, então assim, vamos Quem não começar, assistiu tem que inclusive assistir, Isso, né? é isso aí, foi muito bom. E hoje, pastora, esse assunto em específico, o que que te trouxe a falar sobre isso? Sobre criação de filhos, sobre maternidade? O que te incentivou a falar sobre esse assunto? Então, eu sempre fui uma mãe dedicada, né? Então, eu entendi que esse era um ministério muito importante na minha vida e sempre me dediquei muito às meninas. Mas enquanto eu tinha uma filha, a minha filha mais nova, e a gente já vai começar aqui falando sobre os temperamentos, né? Ela é a mais velha, desculpa, ela é fleumática. Então ela é a criança que aonde eu colocava, ela ficava, né? Ela passava assim muita inveja nas minhas amigas, né? Porque que tinha filhos com outros temperamentos mais agitados, que não paravam quietos e tal. Então, sabe quando você fala assim, gente, eu sei ser mãe. Então, tô aqui. Olha o meu troféu, né? Olha a minha filha. Porque realmente tudo aquilo que eu propunha pra ela, ela aceitava, ela fazia. Veste essa roupa, veste essa roupa. E minha amiga falava assim: como assim? Eu coloco a roupa lá pra vestir, a minha filha não veste. E os amigos também, né? Os meninos inquietos no culto, enfim. Aí eu achando que eu tava assim, que eu tava arrasando. Aí vem a minha filha mais nova, a Maria Clara, hoje tem 12 anos. Ela quebrou toda a minha especialidade, entendeu? E ela sanguínea, muito forte. E para você ter uma noção, quando ela nasceu, ela não dormia. Ela tinha uma alergia, então na alergia dela, ela tinha uma alergia, chamava dermatite atópica. E deixava ela muito irritada. E eu sei que, assim, se fosse com a minha outra filha, ela ia chorar baixinho, né? Ela ia querer um colo, simplesmente. Não, a outra não. Chorava a noite inteira.
e eu não sabia o que fazia. Enfim, foi crescendo, fui ensinar, sabe o quê? Fui ensinar as cores. Eu lembro direitinho. E eu falava, filha, esse aqui é o vermelho. Aí ela falava, não. Verde. Eu falava, filha, esse é o vermelho. Ela tinha o prazer De ser do contra. de ser do contra. E aí eu falava assim, gente, mas não tem lógica. Várias vezes, alfabetização, e eu chorava e falava assim, meu bem, eu não sei educar. Na verdade, eu achava que era. Mas é porque Deus deu a Alice pronta. Aí vai escutando, tá? Que nada é tão pronto assim, que tudo precisa. Mas, enfim, eu falei, eu não tô conseguindo fazer aquilo que Deus me chamou para fazer com excelência. Aí, orando, o Senhor me falou: você precisa conhecer suas filhas. Você idealizou as suas filhas, então você precisa conhecê-las, conhecer o que eu criei, conhecer a essência de cada uma delas, que é muito diferente uma da outra, como se diz, você já percebeu, né? E isso me fez buscar fazer vários cursos de criação de filhos, mas teve um dia que eu fui fazer um curso sobre educação socioemocional e veio esse estudo para mim dos temperamentos humanos. Já tinha ouvido, já sabia o DISC, para empresa, né, já tinha feito faculdade, mas quando eu ouvi aquilo com a perspectiva da criança, tudo mudou para mim. Sabe quando, assim, as fichas foram caindo, assim, eu falava, gente, como que eu não percebi? Como uma é mais introspectiva, a outra é mais extrovertida. E aquilo mexeu muito comigo e eu falei, eu preciso aprender isso, eu vou ficar boa nesse negócio. E assim foi. Então foi um processo, uma necessidade que eu encontrei para ser uma mãe melhor. E foi algo transformador, não é à toa, né? Que escrevi o livro Transforme Sua Maternidade, mas na verdade transformou toda a minha casa, toda a minha família. Que bênção. Eu não sei se eu respondi tudo com aí. Com certeza, ficou muito claro. E qual... Eu ouço muito, é porque eu trafego muitos meios da internet, muitos meios Sim. de estudo diferentes, e dentro do meio evangélico, principalmente pentecostal, é muito comum nós falarmos sobre os temperamentos. Sim. É algo que tem se popularizado dentro do meio empresarial também. Mas eu também vejo muitas críticas no meio, por exemplo, algo que eu já até conversei com o pastor Rodovalho a respeito, no meio reformado a respeito, não, mas isso não é científico, isso não é bíblico, mas a questão, assim, que me é muito interessante, é porque a Bíblia, ela é um livro que ela tem a mensagem do evangelho, ela Sim. tem o que é essencial para nossa salvação, mas a Bíblia não é um livro de receita de bolo, por exemplo. Então, nós vemos muito cristãos falando, né, que não, tudo que você precisa está na Bíblia, tudo que você precisa para ser salvo. Isso. Mas não sobre cada detalhe da existência humana. Não tem como você construir um foguete utilizando a Bíblia como manual. Então não é só porque na Bíblia não consta a teoria dos 4 temperamentos que significa que nós não podemos utilizar a teoria dos 4 temperamentos. E na verdade, se você for analisar, nós observamos os 4 temperamentos em vários personagens bíblicos. Isso. E na questão de... Ah, não, mas aí é outra questão que já entra dentro da área da psicologia, por exemplo, né? Não, mas é porque... Na verdade, não tem como você metrificar isso não é científico e etc. Ok, mas a teoria, na prática, é inegável que você olha para as pessoas e você vê essa realidade. Você olha para, no caso, a criação de filhos, ou dentro de empresas, enfim, é inegável que é uma ferramenta que funciona muito bem, que funciona de forma fantástica, funciona dentro de um casamento, funciona dentro de criação de filhos, funciona dentro de um ambiente corporativo, empresarial. Então, o que eu gostaria de entender, que aí já não é minha especialidade, não é minha área. O que eu gostaria de entender é o que são os temperamentos e quais são os temperamentos? Ai, ótima essa pergunta. Então, os temperamentos, na verdade, ele é a forma de você se expressar no mundo. Então, a forma com que você fala, a forma com que você anda, com que você se veste, os seus gostos, eles vão expressar o seu temperamento. Que nos estudos, nos primeiros estudos, né, sobre os temperamentos, inclusive eles falam o seguinte: temperamento não muda, você não muda, Deus te criou de uma forma. Então, nós acreditamos que o temperamento faz parte dessa essência, dessa mistura que Deus colocou em nós, que é única, né? E então, se o temperamento não muda, por que então, né, que a gente fica, como se diz, estudando e tentando melhorar? Na verdade, o temperamento ele pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, né?
Então, esse jeito que nós expressamos no mundo é o nosso temperamento, ele não muda, mas pode ser transformado. Ele é diferente da personalidade, porque nós temos a personalidade, ela é fruto do nosso temperamento com o nosso caráter. Então, nosso caráter é aquilo que a gente aprende do que é certo e errado, do que a gente aprendeu na escola, do que aprendemos dos nossos pais, do ambiente que a gente viveu, que a gente cresceu. Então, o temperamento com o caráter forma a nossa personalidade, quem nós somos, né? Por isso que não é uma regra absoluta, por exemplo, que um temperamento fleumático, eu já vou falar dos 4, é uma pessoa passiva, porque ele pode ter sido criado ali num ambiente que é um ambiente ativo, um ambiente que treinou esse fleumático para ser um fleumático mais ativo, por exemplo. Então, os 4 temperamentos são os extrovertidos, que são temperamentos que eles expressam para fora, para o mundo, né? Todo mundo vai perceber um pouco ali do que ele está sentindo, que é o colérico e o sanguíneo. Também tem os temperamentos introvertidos, que a ação, a resposta deles para o mundo é para dentro. Então, é o melancólico e o fleumático. Então, esses 4 temperamentos, eles, vamos falar, resumem, né, um pouco do comportamento humano. Claro que isso é muito mais complexo, né? Mas eu vou falar uma coisa para você. Essa é uma porta do autoconhecimento poderosíssima. Assim, ó, se a gente aprender isso, a gente aprendeu muita coisa, entendeu? Muita coisa. É o que eu tenho percebido, né? Como eu falei, tem pessoas que dizem, nossa, mas isso é muito simplista, você colocar todas as pessoas do universo em 4 caixinhas e tal. Ok, mas você observa através da história, você observa através das pessoas e você vê que é uma evidência, não tem como claro, você negar. É muito claro. E tem outras formas de você distribuir as pessoas, né? Tem, por exemplo, como você mencionou o método DISC, que teste das 16 personalidades, Sim. mas você pega as 16, divide por 4, dá 4 de novo, né? Então, na verdade, é uma subdivisão dos 4 temperamentos. Então, assim, ao longo da história, a humanidade sempre tentou se entender, né? Olhar no espelho e tentar entender para o que ela está olhando. Sim. E os 4 temperamentos é uma ferramenta muito boa de fazer isso. Uma forma muito legal, né? Que eu acho de ver isso. Eu vi uma pessoa, uma vez falando, um médico, doutor Ítalo Marcilli. Ele é ótimo. Foi o primeiro livro que eu li Sobre temperamento. sobre temperamento. Ele fala muito bem sobre. Ele fala sobre os temperamentos em relação às emoções, né? Como funcionam as emoções dos 4 temperamentos. Então, você tem, imagine que um quadrado, um quadrante, e aí, em uma linha, na linha X, você tem velocidade de resposta. Sim. E na linha Y, é assim mesmo? É XY ou é XY? Não, é XY. XY, ok. E na linha Y, você tem a permanência dessa resposta emocional, né? Sim. Então, aí você tem, por exemplo, o fleumático, que ele tem um tempo de resposta lento. Então, você causa nele você estímulo, cutuca né? ele, né? Emocionalmente. Você xinga o fleumático. Sim. Ele vai demorar para processar isso e vai passar muito rápido. Então, tipo assim, não tem permanência emocional. O melancólico, você xinga ele também. Ele vai demorar para processar isso e vai demorar para passar também. Vai ficar muito tempo. Vai permanecer. E aí a mesma coisa pro sanguíneo e pro colérico, né? Então, você tem essas 4 variações. O colérico, ele sente também, ele sente na hora, ele reage na hora emocionalmente e ele permanece com aquele sentimento. Ele não esquece. O sanguíneo, ele reage na hora também, mas rapidinho passou. Rápido passa. Rapidinho passou. Foi no banheiro, passou. Passou. Bebeu uma água, já foi. Então, assim, é uma ferramenta muito positiva, porque eu tenho certeza que todo mundo consegue se identificar em algum desses lugares aí. Uma dúvida que eu tenho em relação à criação de filhos. Sim. Você mencionou que seu segundo filho foi mais difícil. Sim. A sua segunda filha foi mais difícil, ao menos ali no início, né? E o temperamento dela era diferente. Existe um temperamento melhor ou mais fácil que o outro na criação de filhos? Então, depende da fase. Para mim, a resposta é não. Por quê? Porque, por exemplo, um temperamento que é muito fácil de lidar, ele é muito manipulável. E o que é ser fácil educar um filho? Né? Educar um filho é você realmente lançar ele para o destino que o Senhor preparou para ele. Então, às vezes, por exemplo, vou voltar ali no temperamento mais fácil,
entre aspas, né, de lidar, que é o fleumático. Por que o fleumático ele parece mais fácil de lidar? Porque ele se molda muito ao ambiente, o que as pessoas falam. Então, isso é bom? É bom. Se você cria um ambiente saudável para ele. Porque se ele vai para um ambiente, por exemplo, uma casa, né, que tem um ambiente muito hostil, ele vai se tornando aquilo facilmente. Então, o que é ser fácil, né? A gente pega também um melancólico, não é um filho tão difícil na infância de você educar. Você tem que ter paciência com a sensibilidade dele. Mas é um adolescente que ele passa muitas crises internas e que muitas vezes os pais nem percebem. Então, o que é fácil? Né? Você não perceber? Então, eu falo para você que não tem um temperamento melhor que o outro, não tem um temperamento mais fácil que o outro. Existe a forma de você conhecer o seu filho, entender quem ele é, tirar todo aquele ideal, porque eu falo que os pais, eles idealizam um tipo de filho perfeito. Né? Não, meu filho é aquele filho perfeito, é o filho que, por exemplo, ele sempre tira 10 na escola, ele gosta de ler, ele não tem muitos amigos, mas também ele se relaciona muito bem. Aí você vai colocando aquela lista de ideal. E na maioria das vezes, a gente não vai preencher nem a metade daquele cheque que a gente acha que é ideal. Por quê? Porque nós não estamos olhando para dentro de quem o Deus criou, né? Então, nós estamos olhando para uma criatura que Deus criou e nos deu a oportunidade, o privilégio de educar. Então, assim, é importante você entender que todos são desafiadores se você realmente quer que aquele filho alcance o propósito que Deus tem para ele. Eu vejo também que muitos pais, eles olham para os filhos e aí a expectativa que eles têm ou é que eles tenham exatamente o mesmo temperamento ou que eles tenham o temperamento oposto. Normalmente é uma das duas coisas, né? Então, às vezes você tem o pai que, vamos supor, tem muito problema com raiva, ele tem muito problema de estresse, de nervosismo, é um colérico, digamos assim. E aí ele tem uma expectativa de que o filho dele não caia nesse mesmo erro, né? Seja o exato oposto. Só que pode não ser. E você tem também o outro caso, que vamos supor nesse mesmo caso um colérico, né? Ele é muito ativo, ele vai, ele faz, ele resolve, e aí na cabeça dele, o certo pro filho dele é ter esse mesmo vigor, essa mesma energia. Mas talvez ele tenha um filho fleumático, um filho melancólico, que vai ser mais tranquilo, vai ser mais na dele. Então isso também imagino que frustra muitas expectativas. É muito desafiador, porque falando um pouquinho das características de cada um, por exemplo, um filho colérico é um filho muito desafiador para qualquer temperamento. Por quê? Porque é um temperamento cheio de opinião, ele tem uma visão de mundo muito resolvida, ele é muito resolutivo. Então, enquanto os pais estão indo, ele já está voltando. E aí, o que a gente faz? Aqui quem manda sou eu. Você só obedece. E você vai reprimindo. E eu vou te falar, de repente, você vai conseguindo fazer com que ele te obedeça. Mas quando ele é criança ainda, mas o dia que ele se sentir autônomo o suficiente, você perdeu o coração dele, você perdeu o relacionamento com ele. Então, criação de filhos não é simplesmente sobre moralidade, sobre comportamento, é sobre eternidade, é sobre você alcançar o coração do filho, é sobre você entender o funcionamento dele e você ser um suporte para que ele floresça, né? Por exemplo, o sanguíneo também. Mais do que o colérico, ele é explosivo. Então, o colérico ele é muito objetivo, mas o sanguíneo, às vezes, ele é muito explosivo, gosta muito de gente. E, como se diz, o sanguíneo mesmo, é aquele que vai falar assim, o filho vai fazer 10 compromissos, a mãe vai ficar doida lá, não tem o aniversário, tipo assim, da escola, o aniversário do vizinho, o aniversário, e tudo ele quer ir, tudo ele quer fazer, ele tem muitos amigos, muito relacionamento. E, às vezes, ele é filho de uma mãe melancólica, por exemplo. A mãe não gosta nem de sair de casa. Quer ficar quieta, sozinha. Quer ficar quieta. E o menino tá lá marcando um monte de coisa, pega o telefone da mãe. Geralmente o sanguíneo, ele é muito... como ele é muito comunicativo, pega o celular da mãe, já combinou tudo. Eu tenho uma sobrinha assim, você morre de rir. E aí, já combinou tudo e a mãe tá lá, tipo assim, sofrendo, porque tem que ir em uma festa. Mas ele tem 3 no dia. É outro tipo de dificuldade. Outro tipo de dificuldade. Então... Também você vai fazer o quê? Você vai proibir ele de sair? Você vai reprimir esse jeito dele?
né? É esse o certo? Qual Né? que é a alternativa? Né? Ou às vezes você tem um filho, por exemplo, fleumático, que é um filho que ele é mais quieto, mais calado, mas ao mesmo tempo é um filho que às vezes é um pouco procrastinador, porque a energia para fazer as coisas, ele tem que ser muito convencido, sabe? De ter energia para fazer. Aí você fala, não, mas é quieto demais, é parado demais. Nossa, por que fala direito, fala mais alto, não é assim? Fala direito, fala mais alto. Então, assim, é você fazendo com que ele fale mais alto que você está sendo um bom pai, uma boa mãe. É fazendo ele ser muito ativo que você vai estar sendo um bom pai, uma boa mãe. Ou, por exemplo, o melancólico, que é muito sensível, que é muito na dele. E aí, às vezes, aqui entra um filho bem perfeitinho, porque ele vai sempre ser o melhor na escola, né? Ele vai ser de poucos amigos. Talvez, assim, entre ali o melancólico e o fleumático, aparentemente, eles serão os mais fáceis, porque eles estão colocando tudo para dentro. Então, você entende que, na verdade, se o colérico ele tem essa energia da resolução, da decisão, usa isso a seu favor, faça com que ele tome as decisões certas, né? Use, como se diz, treine essa liderança dele, né, para o lado certo. Sanguíneo, a mesma coisa. Peraí, ele tem muitos amigos, então o que eu tenho que focar? Eu tenho que ensinar ele a começar as coisas, a terminar, que a vida não é simplesmente uma festa, vai ter a parte chata da vida. Então, para cada temperamento, você vai treinando o seu filho naquilo que ele precisa desenvolver, mas ele nunca vai ser o oposto daquilo que ele é. Impossível. Impossível? Não de forma saudável, Não, pelo de menos. forma saudável. Então, a gente vê hoje pessoas com muitos traumas na infância, simplesmente por causa disso, né? Receberam rótulos, né? Ou, por exemplo, o melancólico, você é chorão demais, você, né? E aí você vai diminuindo, ou senão, olha só pra você ver, o colérico. Eu também tenho uma sobrinha colérica. Você é muito mandona, mas é mandona. Aí a família inteira fica assim, mas olha o tanto que ela é mandona. Fica repetindo a mesma coisa. Repetindo aquilo. Falando. Peraí, isso é bom? Isso é ruim, porque ela é uma mulher. Ela vai casar e ela vai precisar aprender o papel da mulher no casamento e aprender sobre a submissão. Mas ela ouviu a vida inteira que ela é mandona? Como que ela vai ser outra coisa? Mas na verdade não é porque ela é mandona, é porque o temperamento dela é ativo. Sim. E aí, se a gente lida de uma forma errada, nós estamos construindo aquela personalidade de forma errada, que lá na frente, na fase adulta, ou ele vai estar distante de você, porque ele fala, quer saber, eu vou descobrir quem eu sou. Já viu isso? Uhum. A gente chega na fase adulta e fala, não, agora eu quero saber quem eu sou. Porque, na verdade, os pais, eles colocaram um monte de rótulos. E já era para ter descoberto há muitos anos há muitos atrás, né? anos, Com a ajuda dos né? pais, inclusive. E isso, os pais precisam ser esses que mostram quem os filhos são. Uhum. Mas, na verdade, a gente quer que eles sejam quem nós queremos que eles sejam. Então, isso muda tudo. Seria egoísmo isso? Qual que é? Orgulho? Eu não sei. É porque eu sinto isso não só na criação de filhos, né? Mas eu vejo que normalmente nós achamos que o jeito certo é o nosso jeito. Né? Sim. Então, eu sou fleumático. Eu vou dar um exemplo próprio. Eu sou fleumático. Gente, 2 fleumáticos nesse podcast, conversando como se diz, e conversando muito. Vocês estão vendo, né? Assim tá fluindo, tá fluindo. Tá vendo? Mas é porque eu tenho uma pitadinha de sanguíneo Eu também. Então pronto, tá explicado. E aí assim, mas por exemplo, pra mim, eu tenho pavor de grito, de discussão, de briga. Eu tenho pavor de barraco, eu tenho pavor de... também de aí falando da parte do melancólico, eu falando do colérico e agora falando do melancólico. Eu também tenho muita agonia de gente que, por exemplo, tem um problema. E ao invés de resolver o problema, ela fica chorando e falando, mas esse problema, e por que isso, e por que não muda, e reclamando, e muito, sabe, melancólico. Por quê? Não é porque essas duas coisas são piores do que os próprios defeitos que eu tenho como fleumático e sanguíneo. Eu sei os meus defeitos. Eu sou distraído, eu tenho dificuldade de focar nas coisas, eu quero isso, mas eu também quero aquilo. Eu até conversando... 1000 ideias de uma vez. 1 milhão de ideias, eu não desligo.
E até conversando com o Rodovalho, se eu tivesse 1000 vidas, eu seria 1000 coisas feliz. Eu seria muito feliz se eu fosse médico, mas eu também seria muito feliz se eu fosse um diplomata. Mas eu também seria muito feliz se eu fosse um eletricista. Eu já me peguei parando para pensar assim, cara, como eu gostaria de ser um eletricista. E eu quero fazer tudo, mas ao mesmo tempo eu travo e não faço o que devia fazer. Então assim, mas ao mesmo tempo eu olho para esses outros temperamentos e às vezes vejo eles como eu realço mais os defeitos que eu não tenho, né? O que seria isso? Por que nós fazemos isso na vida e com os nossos filhos? Ah, com certeza é o nosso ego, né? A vontade de nós controlarmos e governarmos todas as coisas. E a dificuldade que nós temos de governarmos a nós mesmos. Então, não tenho dúvidas de que essa sementinha aí, né, desse ego inflamado, ele reflete em tudo, inclusive nisso. E eu falo o seguinte: a gente não tem o poder de mudar ninguém. A gente tem o poder de mudar o olhar que nós temos para o outro. Agora, o que a gente tem poder, geralmente a gente não faz, que é realmente olhar, governar a nós mesmos, né? Esse interior, assim. Por que incomoda tanto a gente? Eu também. Eu tenho uma dificuldade, como fleumáticos, né? Sim. O fleumático, ele dá certo com muitos, com todo mundo, na verdade, né? Mas o que eu menos tenho paciência é com aquele que reclama. É aquele que tá vendo a vida de um jeito negativo. Eu penso, gente, como, né? Como? Como que... É só olhar por esse lado, né? Parece tão óbvio. Mas, por exemplo, eu tenho a mesma questão que você, né? Da distração, de pensar em milhões de coisas. O que o outro, por exemplo, melancólico, ele cria um método E acabou. e acabou. É aquilo, o resto da vida. Ele pode até demorar a fazer, ele vai demorar, porque ele também é lento para pensar, né? Então ele vai demorar, mas depois que ele fez, ele vai chegar lá, ele vai até o final. E, por exemplo, a gente vai, mas logo vai ter outra ideia. Então, aí vai ficando confuso o negócio. E Tipo assim, a próxima é sempre melhor do que a primeira. Então, assim, por quê? Por que o colérico tem tanta impaciência com o outro? Porque ele se acha melhor. Então, cada um vai se achar melhor. Agora, tem uma curiosidade que em vários cientistas, né, vários livros que eu li nessa jornada, o melancólico é o temperamento que mais acha que o dele não é tão bom. Porque ele é o mais melancólico. Ele é mais... Porque ele é pessimista, é uma característica do melancólico, né? Então, por exemplo, de todos os temperamentos, a hora que você faz o teste, aí que dá melancólico, aí a pessoa já até cai o ombro, assim. Ele não queria ser melancólico. Eu não queria ser melancólico, né? Mas essa é interessante. A coisa mais melancólica possível de pensar. Você pensou. Mas, por exemplo, é o temperamento mais rico de todos. Financeiramente? Não. Em termos de profundidade, em termos de pessoa, porque ele é aquele que observa muito o mundo e ele quer saber muito sobre tudo. Então, ele acumula muitas riquezas. Então, ele é aquele que... como que eu vou te falar? Você já viu um melancólico escrever? O tanto que é bom profundo. ler, né? O tanto que, assim, você percebe que, tipo assim, coisas que eu nem pensei, que eu nem imaginei. Aí tá lá escrito de uma forma tão poética. A impressão é que a gente tá vivendo meio que no superficial, né? Isso, e eles estão se aprofundando. E qual que é o efeito de ter um filho assim? Ou uma filha assim? Assim como? Um melancólico, um filho que às vezes... Qual seria, aplicando na prática da maternidade, da paternidade, né? Seria uma criança que algo muito pequeno se torna o fim do universo, né? Se torna algo grandioso em termos negativos, né? Algo terrível. E às vezes não era, né? Como que um pai e uma mãe lida com isso? No caso de um filho melancólico. Eu vou dar um exemplo bem prático disso para você e para as famílias entenderem aqui. Uma vez eu convidei os meus sobrinhos para ir para o meu prédio tomar banho de piscina. E um deles é melancólico. E aí a mãe fez a malinha e não colocou a sunga que ele queria entrar na piscina. Acabou. Já era. Então, assim, as minhas filhas entraram, os outros sobrinhos entraram, a irmã dele entrou e ele ficou lá. Porque a minha mãe não mandou a que eu queria. E aí eu falei assim, aí fiquei, né, conversando com ele. E aí, já entendendo os temperamentos, eu falei, deixa eu te falar, campeão. Se você não entrar,
você vai perder a oportunidade. A sunga não vai mudar. O que pode mudar é a forma de você enxergar isso. A sua mãe errou mesmo, você tinha falado, é isso mesmo. Mas agora, o que você vai fazer com isso? Uma criança, se não me engano, ele tinha uns 6 anos, né? Gente, ele ficou parado, olhando as crianças na piscina. Quando tava no 45 do segundo tempo, ele falou assim, eu quero entrar. Aí eu falei, ótimo, então vai lá, troca e entra. Mas o que normalmente, eu sou a tia, tá? Nesse caso. O que a mãe faria? Você vai entrar. Vai. Você não vai entrar por causa disso. Gente, deixa eu falar uma coisa. Fresco. Quem? Larga de ser enjoado. Como que você vai ensinar que ele perderia? Perdendo. Então ele precisa perder. Aí a hora que ele foi entrar, eu falei, tá vendo? Que você poderia ter entrado desde o início? Para pensar, porque vai acontecer isso de novo, falei pra ele. Vai acontecer isso de novo. E na próxima vez, seja mais rápido pra você decidir. Então eu, como tia, foi fácil. Ele foi lá, trocou, se não me engano, foi uns 15 minutos e todo mundo falou assim, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. E ele queria ficar. E ele queria ficar. Então, o que a gente tem que ter? Esse conhecimento, ele vai trazer tranquilidade pra você falar assim, peraí, então tá. Aí hoje a mãe dele faz isso. Então tá, você não vai jogar o futebol agora? Então, na hora que terminar, não adianta chorar. Ele vai chorar? Ele vai chorar, porque ele é uma criança. Então, esse processo, eles vão ter que passar. E aí, isso faz parte do, né? Então, como educar um melancólico? Tendo paciência com o tempo que ele precisa para se reestruturar e tomar as decisões. Não tem outra forma. Então, ele vai aprender a ser um adulto mais ativo, mais resolutivo, sabendo que ele tem perdido muitas coisas, então ele precisa resolver mais rápido. Agora, ele vai falar assim, a sunga não veio, eu vou entrar agora. Não vai, entende? Ele vai sofrer. Ele vai sofrer. E aí a mãe tem que entender. É o jeito dele, é o jeito que... Ele não pensou na sunga. Ele pensou numa série de coisas relacionadas à sunga. Se fosse um sanguíneo, ia de roupa mesmo. Sabe? Se fosse um colérico, também ia de roupa, não ia resolver... O fleumático, talvez, ele ia perguntar, ele ia pela decisão do outro. Talvez a criança fleumática... Ele ia falar assim... Mas eu queria o outro. Não, mas vai esse. Você acha que eu posso ir com essa sunga? Não, então tá. Então eu vou. Porque ele é esse que acata melhor, né? A opinião do outro. Ele se baseia muito no outro. Então, acho que é isso. Cada um vai em várias situações, né? Por exemplo, vou trazer outra situação aqui. E tem uma muito boa. Por exemplo, o pai e a mãe falam assim, filho, tá lá no quarto... E fala assim, filho, leva esse copo na cozinha. Então, vamos lá. O filho colérico falou o seguinte, eu preciso levar o copo na cozinha. Então, ele pega o copo e ele vai direto e deixa em qualquer lugar na cozinha, porque tá na cozinha. E ele alcançou a meta dele, esse é o objetivo, porque o colérico, ele tem muito isso na mente. Então, você precisa dar direções muito claras pro colérico e ele vai fazer e vai dar tudo certo. O sanguíneo, o que acontece? No meio do caminho, ele vê uma coisa interessante. Por exemplo, a televisão estava ligada. Ao invés dele ir para a cozinha, ele vai para a sala. E ele vai com o copo na mão. Aí ele vai deixar o copo onde? Na sala, tá? E aí ele foi para a sala, tá lá assistindo televisão, nem lembrou de copo mais, tá ali, e, enfim. O fleumático, ele tá indo e ele esqueceu até que ele tá com o copo na mão. Tipo assim, onde eu tô indo mesmo? Sabe? Ele pode, tô fazendo o que mesmo? Aí talvez até ele lembre e fala assim, não, tá, é na cozinha, então eu vou lá. Mas provavelmente ele vai dar uma voada no meio do caminho. De memória, não? E o melancólico? O melancólico vai pegar o copo, vai deixar na pia, não é na cozinha, porque o copo sujo, ele tem um lugar. Então ele vai deixar lá na pia, se não lavar, né? Dependendo, se for muito evoluído o melancólico. Então, assim, cada um vai agir de uma forma. Aí, pro filho colérico, você tem que dar a direção clara, trazer ele pra uma certa competição. Vamos ver se você consegue tomar banho, por exemplo, em 3 minutos, quando você tá com pressa. Ao invés de falar, vai logo, não sei o quê, né? Pro sanguíneo, você tem que... Pro sanguíneo e pro fleumático, você tem que dar direções curtas. Não adianta você falar assim, filho, vai lá, arruma o quarto, toma banho, lava o cabelo e faz sua tarefa. Vai fazer nada.
Você vai chegar lá, vai estar brincando do mesmo jeito, porque não processou todas as informações na mesma hora, né? Então, com cada um a gente vai, né, lidando, agindo. E aqui eu coloco, né, no livro eu coloco com bastante clareza, assim, como lidar com cada um e como, por exemplo, uma mãe colérica vai lidar, por exemplo, com um filho fleumático. A mãe colérica, que ela é muito decidida, que ela, as coisas têm que ser do jeito dela, né, porque ela é líder. Como que ela vai educar um filho fleumático? Se ela não souber disso, presta atenção, ela vai abafar esse temperamento, o jeito desse filho, e ela vai manipular esse filho o tempo todo e ele vai ser um filho, como que eu vou te falar a palavra? Tipo assim… Não vai ser saudável. Não vai ser saudável emocionalmente. Ela não vai conseguir ativar, né, a liderança nele também. Todos lideram. Cada liderança de um jeito, de uma forma, em um aspecto, né? Enfim. Mas isso é muito sério quando você não faz com que o outro floresça, né? Do jeito dele. Uma coisa que eu achei interessante na forma que você falou sobre a questão da educação, né? Como reeducar os temperamentos para que eles tenham algumas das suas falhas corrigidas. É uma forma de… Eu não sei como colocar isso em palavras, mas meio que deixar a vida educar a pessoa. Em que sentido? Você não força o melancólico a entrar na piscina. Você deixa que a vida entregue para ele as consequências de não entrar na piscina. Olha, tudo bem. Se você não entrar, vai acontecer isso, isso e isso. E acontece. No caso do colérico, olha, tudo bem. Você pode gritar com as pessoas, você pode se estourar e ficar nervoso, mas você vai perder seus amigos na escola. Com o tempo, a professora vai te dar uma bronca. Você vai ficar de castigo lá na escola. Vai acontecer. Então, de certa forma, é como se houvesse um sistema que pode te ajudar a educar, se você souber utilizar isso da forma correta, né? De que forma que nós podemos fazer isso? Para que a educação fique leve, que não fique difícil, que não fique… Uma mãe parece que ela tá, ou um pai, lutando contra o filho, contra o mundo, contra tudo, para conseguir atingir algo que era para ser, de certa forma, natural. Excelente pergunta, porque eu chamo de consequência natural. Existe uma consequência natural para cada atitude que nós temos. Adultos, crianças. A criança, na verdade, não é bem a vida, né? Educar. Porque, senão, né? Como se diz? Solto, não né? é deixar Como eu disse, solto. eu não sei colocar em palavras, mas Sim. é isso. Consequência natural, né? Isso, é uma consequência natural. Nós precisamos falar o que é certo. Ensinar qual seria o caminho melhor. Por exemplo, o colega está lá gritando, dando maior birra. Na hora que ele tá gritando, dando maior birra, dificilmente ele vai ouvir alguma coisa que você tem a dizer. Acalma o filho e fala pra ele, deixa eu te falar. Isso aqui não combina com você. Se você continuar dessa forma, as pessoas não vão querer ser seus amigos, não vai querer conviver. A forma que você fica… Tem criança colérica que gosta muito do embate, né? De bater no outro. Então, conflito, do conflito. Então, ele vai pra cima. E é você explicar. Por exemplo, aí aconteceu isso com um colega, então deixa ele sem chamar o colega. Fala, não, você não tá conseguindo lidar com o seu colega, com o seu amigo da forma certa, então eu não posso chamar ele para vir para cá, porque senão ele vai, você não vai conseguir, né? O quanto você vai conseguir fazer isso? É mostrar que é uma consequência da própria ação dele. Né? Isso, é uma consequência dele, isso, ele vai mudar o resultado. Então, ele quer o resultado, mas ele quer fazer do jeito dele. Não, existe uma ação. Por exemplo, o filho derrama, independente de temperamento, o filho derrama alguma coisa em casa. Não adianta você brigar, você bater. Não, pega lá o pano e você vai limpar. É a consequência de não ter sido atento naquele momento. Acabou o refrigerante, por exemplo. Você derramou, vai ter que limpar e não tem mais. E não tem refrigerante, entendeu? Próxima vez, tome mais cuidado. Sim, sim. Então, por exemplo, com finanças, estava até conversando ontem com o Eduardo sobre isso. Eu quero o japonês, eu quero um vestido, eu quero, sei lá, um videogame, eu quero… Não, peraí. Existe um valor. Então, vamos dentro disso… O que realmente é prioridade para você? Né? Tudo, é uma consequência natural da decisão. O problema é que, na maioria das vezes, nós como pais e mães, nós interferimos na consequência natural. E isso atrapalha na educação do filho. Então, assim, isso é difícil porque a gente envolve emocionalmente. Então, por exemplo,
Vai, me ajuda num exemplo. Por exemplo, vamos supor, o filho, ele... Eu vou dar um exemplo que eu acho que caberia muito a mim, né? O filho é esquecido. Ele é um fleumático sanguíneo, ele é muito distraído, esquecido, esquece as coisas, perde as coisas, e já perdeu 3 carregadores de celular. Vamos supor, ele tem seus 15 anos, já é mais velho, né? Ele cresceu aí 3 carregadores de celular dentro de um mês. Perdeu. O que que aconteceu? Perdeu o primeiro, aí geralmente o pai e a mãe vai lá e dá outro. É. Perdeu o segundo, aí o pai e a mãe vai lá e dá outro. Aí o que que acontece? Ele vai perder de novo. Ele vai perder de novo. Então, se ele ficar, vou falar uma coisa pra você. Se ele ficar tendo que pedir emprestados o carregador do celular por 1 semana, por 2 semanas, até ele entender que se ele não cuidar, ele vai ficar sem, Ele vai dar mais valor. ele vai dar mais Com valor. certeza. É a consequência natural. É a consequência natural, né? Por quê? Porque toda ação, ela vai ter uma reação natural. Se a gente não interfere, a gente aprende muito mais rápido. Na educação de filhos, a gente ensina muito mais rápido. O efeito é muito melhor. Pois Só é. que a gente fica com dó. Parece que às vezes é meio que atrapalhando, né? A criação que tá muito mais óbvia, tá muito mais fácil, tá muito mais leve, mas aí nós interferimos com a nossa humanidade, com a nossa... É porque a forma de gente não querer resolver, quer que querer os fazer. filhos sofram. É. Querendo ou não, nós temos isso. Nós não queremos que o filho sofra. Então, você vai interferir para que seja melhor. E o que a gente vê hoje? Uma geração frágil. Uma geração muito frágil. Porque ela não consegue lidar com a frustração. Porque a gente vai lá e tenta, ao máximo, né, diminuir aquela frustração. Não consegue lidar com o tédio. Então, ele tem que ter uma tela, ele tem que ter uma televisão, ele tem que ter algo para fazer. Várias vezes as minhas filhas falam assim, mamãe, que tédio. Falei, ótimo, o tédio é a oficina da criatividade, né? Mas é difícil, porque é uma geração muito estimulada e muito protegida. Se a gente, esse é um segredo. Falar, você perguntou, eu acho que é o ponto central, assim. Claro, né, que a conexão, o amor, você alcançar o coração do seu filho, fazendo tudo isso com amor, mostrando, falar, filho, eu te amo. Mas você precisa agora lidar com a falta do carregador de celular. Agora é com você. Como que você vai lidar com isso? Né? Porque aí quando você vai entregar de novo, fala assim, aqui ó, agora se você esquecer de novo, ao invés de ser 2 semanas, vão ser 3 semanas. Se você esquecer de novo, vai ser 1 mês. E não é Enfim. maldade, né? Porque, olha, o dinheiro que nós temos é finito. Isso. Não é infinito. Então, Agora eu vou te falar, é mais difícil pro fleumático esquecer as coisas? Sim. Mas não é por isso que eu, como pai e mãe, né, eu vou deixar, falar, coitado, meu filho, ele esquece mesmo. E eu vou te falar, por exemplo, eu sou fleumática e a minha filha mais velha, fleumática. Então, muitas vezes, eu fico querendo, assim, que ela não passe pelo que eu passo. E aí eu falo, gente, mãe, coitada, né, eu sei o que ela pensa, eu sei o jeito que... Eu sei. E aí, ao invés de você falar assim, não... No início, quando ela era mais nova, eu queria treinar ela diferente. E aí, ela andava na linha, sabe? Mas agora, ela floresceu, ela é uma adolescente. Então, eu preciso que ela... o legal lá em casa é que elas conhecem os temperamentos, elas sabem dar aula aqui sobre os temperamentos, né? Então, elas foram aprendendo a lidar com isso, entendendo a diferença. Mas, muitas vezes, a gente quer poupar. E esse é o grande problema. Nós precisamos ensinar e ensinar com amor. E de que forma que isso aí se encaixa com a famosa e temida educação positiva? Que tem sido muito... Até arrepia. Eu não vou nem falar ensinada hoje em dia. Tem sido muito pregada hoje em dia, né? Quase uma pregação religiosa. Gente, da forma que é falada. eu vou falar uma coisa pra vocês. Dentro desse início de estudar sobre criação de filhos, foi o primeiro estudo que eu fiz. E você sabe quando você vai estudando, tudo é muito lógico, parece. Mas no seu espírito, você fala assim, não é isso. Não é isso. E por exemplo, na educação positiva, o que eles acreditam? Eles acreditam que a criança, ela tem uma tendência natural e ela precisa seguir essa tendência. Então, nós, como pais, por exemplo, você vai perguntar. Por que você não pode perguntar se a criança quer uma roupa X ou a roupa Y? Só que a palavra de Deus, ela nos fala que nós somos
os responsáveis pelos filhos. Quando Jesus veio à Terra, Jesus não falava para o discípulo assim, olha, você quer isso ou aquilo? Você acha que eu devo curar ou não? Você acha que essa pessoa merece ou não? Porque educar filhos é pelo exemplo e também para trazer uma segurança. Se você fica perguntando para o seu filho o que ele precisa fazer, o que ele pode fazer ou o que ele quer fazer, ele vai decidir alguma coisa, com certeza sempre da forma que ele acha melhor, mas ele cresce uma criança insegura. Hoje a gente vê fruto já de uma geração dessa educação positiva que não é bíblica. Não é bíblica. Por quê? Porque nós precisamos de ter um mestre. Nós precisamos de seguir uma direção de alguém que sabe mais do que eu. Eu preciso reconhecer, meu pastor é melhor, mais espiritual. Não, mas espera aí. Naquilo que ele está falando, eu preciso parar para ouvir. Ele está ali naquela posição por um motivo. E pai e mãe também. De certa forma, é uma educação anti-autoridade, né? Isso, E a entendeu? Bíblia Diminui fala a sobre autoridade. Isso. Então, assim, não, eles pregam completamente contra a autoridade, porque fala que é autoritarismo, mas não é. O autoritarismo é falar, aqui quem manda sou eu, é do meu jeito, e sempre assim. Agora eu vou falar uma coisa pra você. A palavra de Deus fala sim, sim, não, não. Tem hora que você vai falar, filho, não. É isso aí. Não, é não. É o que Moisés apresentou pro povo de Israel no deserto, né? Eu coloco em frente a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, Isso. pois, a vida. Então tem o certo e tem o errado. Sim, Escolham o com certo. certeza. E quais são os efeitos negativos que isso tem causado nas crianças, no mundo, na realidade? A principal delas é essa dificuldade, a frustração, sem dúvidas. Porque uma criança que cresce, é certo gritar, gente? Claro que não. Claro que não é certo gritar. Se você tá gritando, é porque você não tá sabendo se comunicar da forma certa. Então, você deixou passar. Então, é claro que aí a educação positiva, por exemplo, vai ensinar que você não pode gritar. Claro! A Bíblia fala sobre gritaria, né? O quanto é errado. Mas você ensinar o seu filho desde pequeno que ele pode escolher as coisas, que as coisas são do jeito dele, quando ele tiver uma frustração, ele não vai ter suporte emocional para aguentar. Então a gente vê uma geração muito depressiva, uma geração muito ansiosa, que também é fruto dessa. Tem vários outros fatores? Tem, mas também é fruto dessa educação positiva, né? Então, na verdade, assim, olha, o que aconteceu, Cris? A gente os nossos pais vieram de uma criação completamente autoritária. Então, conosco, eles tentaram fazer assim, não, então não vai ser do jeito que eu criei. Até aqueles que são autoritários na nossa fase, não são tão autoritários quanto os pais foram, eles já maneiraram. E aí, a gente foi criado nesse contexto, tentando dosar essa autoridade com autoritarismo, enfim. Veio a gente. A nossa geração, ela não consegue lidar com a autoridade. E isso é em todos os contextos, né? O contexto de igreja, de trabalho. Hoje é muito difícil você contratar, por exemplo, um jovem. Porque eles não têm essa disposição de parar para ouvir, inclusive no trabalho. Então, assim, a nossa geração ficou num limbo entre aquilo que é antigo e aquilo que é moderno. O que eu preciso fazer? Porque vieram essas teorias falando o seguinte, que você causa trauma para os seus filhos, que você bloqueia seus filhos, que você... Isso é verdade? É verdade. Porque são muitas vezes as dores que os nossos filhos tiveram que vão trazer força para eles, né, na fase adulta. Então, o importante não é o seu filho não ter traumas. O importante é você, quando perceber, ensiná-los a lidar com eles. Então, assim, eu vejo que a frustração, principalmente, essa é a maior dificuldade hoje. Isso é perigoso. É. E nós estávamos conversando aqui sobre, até antes do podcast começar, sobre o pastor Rodovalho, que é um colérico domado, foi a forma que você falou, né? De certa forma. Pelo Espírito Pelo Santo. Espírito Santo. Então, conversando agora sobre essa questão da educação permissiva, pensando nos filhos,
essa forma de dizer que não, o filho ele tem uma autenticidade, ele tem uma essência, você tem que deixar o filho fazer da forma que. Basicamente, né? Deixar o filho livre para fazer da forma que ele achar melhor. E aí acaba que você vê um filho, vamos supor, colérico, indomado, né? Um filho colérico que vai ter todos os defeitos do colérico exacerbados. Ou um filho melancólico com todos os defeitos do melancólico exacerbados, e assim por diante em todos os temperamentos. Sim. Então, nós temos essas duas formas de ser, né? Deixar o temperamento livre. Sim. E aí, livre, ele tem seus efeitos positivos e negativos. Ou então você domar através do Espírito Santo, como o pastor fez, como eu acredito que você também fez, como a gente tenta fazer, né? Sim. Qual que é o limite disso? Como que eu sei, não, meu filho está agindo de forma normal para o temperamento dele, ou não, meu filho está agindo de forma pecaminosa, e ele precisa do Espírito Santo para conseguir, eu preciso ensinar ele a ir contra isso aí. Qual que é o balanceio entre essa educação permissiva, de você deixar o filho fazer o que ele quiser e o temperamento dele aflorar de forma negativa, ou você ensinar ele sem ser muito rígido? Qual que é o meio termo disso aí? Quando você percebe que o caráter dele está sendo afetado, né? Por exemplo, se o colérico, com a liderança dele, tem diminuído as pessoas, tem, como se diz, reprimido as pessoas, você precisa intervir, né? Agora eu vou te falar de tudo. Se você me perguntar, Leide, o que uma mãe, um pai precisa fazer, pelo menos uma coisa que todos precisam fazer, para que tenha uma certa chance dessa educação ser uma educação saudável. Nós precisamos apresentar Jesus para os nossos filhos. Não tem nada que a gente possa fazer, por exemplo, aí eu vou aprender sobre os temperamentos. E aí eu vou estudar sobre isso e eu vou, assim, fazer do jeito que os livros estão falando e vai dar tudo certo. Não. Por quê? Porque uma coisa é você mudar por causa de uma ferramenta humana. Outra coisa é você ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, né? E ele vir plantar em nós, por exemplo, o amor que o colérico tem muita dificuldade. Vir plantar em nós o domínio próprio que, às vezes, o sanguíneo, o fleumático tem muita dificuldade para realizar coisas. Então, o que nós precisamos, no fundo, o que a gente precisa é de Jesus. Então, os pais precisam ser esses que são a ponte que conduz os filhos a Jesus. Então, porque é isso que vai realmente moldar o caráter deles, é isso que vai fazer com que ele queira ser um colérico melhor, é isso que vai fazer com que ele seja um sanguíneo melhor, é isso que vai fazer com que, por exemplo, essa introspecção do melancólico vá, por exemplo, para a Bíblia e seja um grande estudioso da Bíblia e traga revelações, né? Na verdade, é canalizar para o lugar certo. A gente pode fazer tudo e tudo certo, mas se nós não formos esse canal, sabe, de Deus para os filhos, aí eu acredito que é meio em vão, assim, o nosso trabalho, sabe? Então, a gente vai fazer tudo e a gente vai orar, vai mostrar, vai falar, filho, esse que é o certo, porque a palavra de Deus diz. Mas a revelação quem traz? Só o Espírito. Então, assim, sabe? Aí a gente chega nesse ponto, entende? Porque não existe outro ponto. Agora, tudo que a gente falou até aqui são ferramentas que talvez sejam ferramentas que vão trazer o conhecimento para quem já tem feito esse trabalho, né? De ensinar os filhos sobre Jesus, de ensinar sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo. É sobre ensinar eles a crerem, né? Mas sem, então, essa questão principal, não adianta. Não adianta, Esquece. porque você já viu aquelas pessoas muito cultas que, assim, são ótimas em tudo que elas fazem, mas elas não creem em Deus. Aí do que vale? É para essa terra? Nós estamos criando filhos para esse mundo? Ou nós estamos criando filhos para a eternidade? Então, isso vai fazer toda a diferença. Então, assim, nós podemos ser pessoas maravilhosas que sem Jesus, nós continuamos vivendo para esse mundo. Então, eu acho que na criação de filhos, tudo precisa partir daí. Então, assim, eu acho que isso aí é algo que, inclusive no livro, eu coloco, né? Como transformar realmente a minha maternidade. Porque você vai falando, com colérico você tem que fazer isso, com fleumático você tem que fazer isso, com sanguíneo isso. E não sei o que, aí você fala assim,
nossa, meu Deus, é tanta coisa que eu não sei. Eu não dou conta. Não, realmente. É Você não muita consegue regrinha, né? sozinho, né? E é o Espírito Santo que vai falar, opa, agora excedeu. Vai lá e trata seu filho. Vai lá e conversa com ele. Então, é tudo sobre isso. Perfeito. Né? Eu acho que não tinha uma pergunta melhor pra gente amarrar esse assunto de uma forma que fique leve, fique claro, não gere peso nas costas de nenhum pai, de nenhuma mãe que esteja tentando aí passar por esse processo de entender qual que é o temperamento e tentar ensinar. Realmente, no final das contas, o que tem que guiar toda a criação dos nossos filhos o foco é a eternidade. É Se esse eternidade. for o foco, aí nós vamos usando as ferramentas, vamos aprendendo, estudando, mas sempre o foco é a eternidade. E eu acho que essa é uma boa palavra, é uma boa frase para as pessoas escreverem aí, para provar pra gente. Vocês ficaram aqui até o final. O foco é a eternidade. O foco é a eternidade, é isso aí, muito mesmo. bom. Pastora, tem uma pergunta que eu sempre faço para os convidados, Sim. para entender melhor o convidado, a forma que ele vê a vida, que ele vê a Bíblia. É uma pergunta muito simples, mas não tem muito a ver com esse assunto. Na verdade, até tem. Se é sobre a eternidade, tem. É sobre a eternidade. Para você, pastora Leidiane Rodovalho, o que é mais lindo no Evangelho? O que mais te brilha os olhos? Uau! Sem dúvida, é um Deus perfeito que a gente, entre aspas, né, se reduziu a ser um homem e morrer numa cruz. Assim, esse amor, esse perdão, essa redenção, para mim, ela é o mais lindo no Evangelho, porque se a gente pensar nas pessoas nessa perspectiva, a gente teria uma sociedade muito diferente, né? Então, para mim, essa redenção é a coisa mais perfeita, assim, né? A meu modo de pensar na Bíblia. Acho que não tem outra coisa Com mais certeza. linda. Isso é lindo, é verdade. Pastora, alguma consideração final? Eu gostaria de entender mais sobre o livro. Transforme a sua maternidade, onde as pessoas podem adquirir, ou outra consideração final também, caso queira passar para o pessoal. Não, acho que a gente falou um pouquinho, claro que no livro vai estar bem mais. O livro você pode encontrá-lo na Store, aqui na Family Church. Também na bio do meu Instagram, Leide Rodovalho, L-A-Y-D mudo, Vai ficar aqui na descrição também. Se você não é de Goiânia, né, às vezes não tem acesso, pode pedir lá na bio do meu Instagram e falar que, assim, esse é mais uma ferramenta mesmo, né, para que nós possamos realmente alcançar esse lugar que o Senhor deseja para nós, de educar filhos para o céu, de educar filhos para a eternidade, né. Esse é um grande desafio no mundo que nós vivemos hoje, mas o Senhor também nos deu revelações, ferramentas que nos ajudam para isso, né. Então acho que a gente tem que abrir, mostrar nossa vulnerabilidade de realmente não tô conseguindo, não tá do jeito que eu quero, não tá do jeito que eu gosto e eu preciso ir de encontro a algo, a um conhecimento, né. Então esse aqui é mais uma opção, mais uma forma de ajudar as famílias, né, a educarem filhos para o céu. Glória a Deus, baita de uma ferramenta. Muito bom, é isso aí. Pastora, muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe. Muito obrigada, gente, foi ótimo. Tem muito mais assunto Pois aqui, ó. Eu acho que cabe mais alguns episódios, né? Você tem um livro sobre 3D? Como é? Infância em 3D é um devocional que tem diversão, que tem brincadeiras, sugestões de brincadeiras e deliciosos lanchinhos que são receitas. Que o alvo é tirar a criança da tela e gerar a conexão entre a família. Eu acho que rola um episódio só sobre isso, hein? Então Ensinar vamos. a espiritualidade para criança, vida devocional, tirar ela das Sim. telas, tirar ela das distrações. Eu acho Sim. que dá um episódio. É lindo, O eu sou pessoal vai querer, suspeita. eu tenho certeza. Muito obrigado, pastora. Muito mais uma vez. obrigada. Eu que Deus agradeço. abençoe e até a próxima. Até a Muito próxima. Obrigado. Tchau, gente. Até mais. E vocês que estão nos acompanhando aqui até o final, se você ficou aqui até agora, significa que de alguma forma você foi abençoado por esse conteúdo te cativou. Talvez você aprendeu algo aí sobre como criar os seus filhos hoje, ou os filhos que você vai ter algum dia. Que bom, glória a Deus por isso. Para que você possa, olha, é tudo de graça, é tudo livre, tá tudo aqui disponível para você, esse conteúdo com especialista do mais alto nível. Eu só te peço para que você deixe aí a sua curtida e o seu comentário para provar aqui para mim e para a pastora Leidiane que você ficou aqui até o final.
o foco é a eternidade. Assim, nós podemos sempre nos lembrar que nós estamos aqui na Terra, tanto para discipular pessoas, evangelizar pessoas, mas também Deus nos entrega filhos, crianças, para que nós possamos evangelizá-las, discipulá-las e levá-las até o céu. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar esse episódio nos seus grupos de WhatsApp, no Instagram, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse conhecimento. Ficando assim, vejo vocês terça-feira que vem, às 19 horas, mais um episódio do FamilyCast. Deus abençoe. Tchau, tchau.